Glória a Deus, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, glória ao Espírito Santo. Deus amado, Deus querido, Pai, diante da Tua presença e diante do Teu altar, eu venho pedir por este meu irmão, por esta minha irmã, que o Senhor possa estar abençoando a eles, guardando e livrando eles de todo mal. Esteja com eles neste dia, em nome de Jesus. Irmãos amados, irmãos queridos, a palavra de hoje está em Atos 8, versículo 26 em diante, e diz assim: E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava e, assentando-se ao seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te junto a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: Rogo-te, de quem está falando isto o profeta? É de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a boca, começou nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram até o pé de uma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe quanto eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. O que impede de eu ser batizado? O que impede, irmã, irmão, de você ser batizado? Para as duas pessoas, para as duas partes, esta é uma palavra para quem não foi batizado. Esta é uma palavra também para quem já foi batizado. O que te impede de fazer a obra de Deus? Há duas perguntas aqui que têm o mesmo peso. O que te impede, irmão ou irmã, de você ser batizado? O que me impede eu de ser batizado? E o que me impede de eu fazer a obra de Deus? O que impede de eu ser batizado é a minha vontade. E o que impede você, que já é batizado, de fazer a obra de Deus é a sua vontade. Irmã, irmão, temos que fazer aquilo que Deus manda. E Deus, eu falo, Deus, nosso Deus que nós servimos, é um Deus de mudança. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai mudar para melhor, mas ele vai te tirar de onde você está, ele vai mudar o teu emprego, ele vai mudar o teu jeito de falar, ele vai mudar. Não existe pessoas que aceitem a Jesus Cristo e continuam a mesma coisa. Não pode. Tem que aceitar a mudança. E a nossa mudança nós temos que aceitar. Assim como o batismo. Eu tenho visto nos últimos tempos Deus e Jesus Cristo chamando muitas pessoas improváveis para a água do batismo. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus estão aceitando a Jesus, estão se batizando, artistas, pessoas que provavelmente têm muito a perder nesta terra, mas que abriram mão de tudo e estão se batizando nas águas. Existem outras que estão ainda rejeitando o chamado de Cristo. E você, irmão ou irmã, também está rejeitando o chamado de Cristo quando ele fala: vai lá e pregue, vai lá e faz, vai lá e fala.
Eu costumo dizer para as pessoas, como que é ouvir Deus? As pessoas me perguntam, você escuta Deus? Eu falei, escuto. E Ele fala com você, fala. Como que é isso? Como Deus fala com você? Irmão, eu cito esse exemplo, Deus é o nosso Pai. Imagina você sentado com seu pai no sofá, um filho prudente assistindo televisão, e no meio do programa, ou no meio do jogo, seu pai fala, filho, filha, pega um copo d'água para mim. O que você faz? Nesse cenário, o que você faz? Normalmente as pessoas levantam e vão buscar a água para o pai, e eu pergunto, você vai trazer o copo pela metade, um pouquinho ou cheio? Ela fala cheio, porque eu quero entregar o melhor para o meu pai. E você entrega o copo para o seu pai de água e ele fala, obrigado, filho. Este é o filho prudente. O filho imprudente, ele está assistindo o jogo, a televisão com seu pai, e o pai fala, filho, pega um copo d'água para mim. E ele fala, mas agora que está na melhor parte do jogo, você vem me pedir água? Ou então fala, por que você mesmo não levanta e não pega? É esta a situação. Ou fala, não, eu vou esperar o intervalo e depois eu vou pegar o copo d'água para o senhor. Esse é o filho mal educado, o filho imprudente. Eu estou dizendo isso porque Deus é um Deus de mudança na tua vida. Ele vai te colocar em lugares que você nem imagina, falar com pessoas que você nem imagina. Naquele dia, Felipe acordou de manhã e o anjo do Senhor falou a ele, dizendo, levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, que está deserta. Você vai para um lugar deserto. Imagina isso. Se acordar de manhã, porque aqui está falando, levanta-te. Se levanta. E vai até a banda do sul, que está deserto. E aqui a palavra de Deus diz que ele levantou-se e foi. Felipe não perguntou a ordem de Deus. Você sabe o que é a voz de Deus. Eu sei o que é a voz de Deus para mim, quando Ele manda eu fazer uma coisa. Aqueitai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Eu tenho que me aqueitar. Ué, mas estava tudo certo, irmão, para você ir e de repente não deu certo? Eu falo, olha, Deus não quis que eu fosse, por enquanto, e eu tenho que esperar. Isso é servir a Deus. Quando Deus mandar você falar com uma pessoa, vai lá e fala. Quando Deus colocar uma pessoa no teu caminho para ouvir o que você tem a dizer, diga. Fale da palavra de Deus. E Felipe levantou-se e foi. E eis que o mordomo, que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Se Deus te der uma ordem para você falar para um homem rico, fale. Este aqui era mordomo. Dava para ver que ele era de boas posses, porque ele era eunuco. Estava andando num carro, um etíope, e regressava e assentando no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe, chega-te junto a este carro. Quando Deus te mandar ir para algum lugar, vá. Quando Deus mandar você falar, fale. Encostar em alguém, encoste. Este é a obra de Deus. Este é para você que é batizado. Quando Deus falar, vai, faça, faz. Quando Deus te colocar numa situação, é porque Ele quer que você pregue aquela palavra para aquela pessoa. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lê? Você pode até ver a pessoa com a Bíblia na mão, ou lendo a Bíblia, lendo a palavra, ele estava lendo a palavra. A pergunta de Felipe, você entende o que você está lendo? Você entende realmente sobre a palavra de Deus? Quando alguém falar assim, olha, está escrito na Bíblia isso, irmão. Muitas pessoas perguntam, está escrito na Bíblia isso. Todos nós somos de Deus, todos nós somos filhos de Deus, independente da religião. Não, não é isso que está escrito, não. Irmão, está escrito que todo mundo é filho de Deus. Mas aqueles que são escolhidos segundo o teu propósito, existe salvação, existe perdição, existe para onde você vai quando você morrer. Você sabe?
Para onde você quer ir quando você morrer? Você sabe? Essas perguntas é que Felipe falou. Você está entendendo o que você está lendo? E a resposta foi isso. Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. Ali é Deus trabalhando no coração de eunuco. Quando Deus te mandar falar alguma coisa de Deus para alguém, fale. Porque Deus já vai estar tocando no coração. Tem corações que são duros e nem Deus penetra. Mas existem corações que estão com sede da palavra do Senhor. Querem uma salvação para a vida deles. E aí subiu. Em lugar da escritura era isso. Foi levado como ovelha para o matadouro e como está mudo o cordeiro diante do que se tosquia, assim não abriu a boca. Há momentos na nossa vida em que nós vamos ser tosquiados. Vai arrancar algo de nós. Muitas pessoas brigam, se revoltam. Quando o juiz determina um cartão vermelho, irmão, irmã, não adianta discutir com o juiz, não adianta brigar, já foi determinado, ele não vai voltar atrás. Se Deus permitiu que algo foi tirado da tua vida, não adiantou você brigar, fica em silêncio, mudo. E respondeu o eunuco a Felipe e disse, rogo-te, de quem diz isso o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Você tem que perguntar, você conhece a Jesus Cristo? O Filho de Deus que morreu no madeiro da cruz. Jesus perdeu todo o reinado na crucificação. As pessoas pensam isso. Falta você falar com elas. Olha, realmente, o Jesus que você serviu está morto na cruz. Mas o Jesus que eu sirvo, ele ressuscitou no terceiro dia. E está vivo e está aqui, do meu lado e do seu lado. O Jesus que eu prego é o que ressuscitou e está vivo. Este na cruz é o morto mesmo, mas ele ressuscitou. Para vocês crentes, para onde vocês vão depois da morte? Uma pessoa me perguntou isso numa viagem. Para vocês crentes, para onde vocês vão depois da morte? Eu falei, olha, nós vamos para o céu. Jesus Cristo veio me buscar. E você acredita nisso? Sim, eu creio, porque é o que está escrito. Na minha Bíblia, na sua Bíblia católica, ou qualquer Bíblia que seja, a pessoa falou, eu sou devota de uma santa. Eu falei, não, tudo bem, eu vou pregar a Jesus, que é maior do que eu, você é maior do que a sua santa. Eu vou pregar a Jesus, que cura, salva, liberta, e está aqui do nosso lado. Eu falei, nós vamos para o céu, porque esse mesmo Jesus, ele veio nos buscar. E como eu faço para aceitar esse Jesus? Eu falei, olha, é importante você primeiro aceitar no coração que ele é o Senhor da tua vida. E depois se batizar nas águas. E aqui o eunuco, eles caminhando, foi lhe anunciando a Jesus, e eles caminhando chegaram ao pé de uma água. E disse o eunuco, eis aqui a água, que impede de eu ser batizado. Você tem que pregar o batismo, irmão, irmã. Não adianta. Eu orei para muitas pessoas, entrei em oração de libertação, lutei com muitos Exus, muitos demônios por essas pessoas. E Deus fez grandes milagres na vida dessas pessoas. Ouviu a oração do servo. Não é a minha oração que vai mudar a tua vida. É Deus aceitar a minha oração ou não. Se ele vai aceitar ou não. Se ele tem propósito na tua vida. Porque na minha vida ele mudou a minha vida. Eu não pretendo voltar para o pecado. Eu quero ser salvo. E muitas vezes ele orou. Eu orei e Deus atendeu a minha oração. E Deus mudou a vida dessas pessoas. Mas houve um determinado momento e havia muitos pedidos e eu gosto disso. Eu gosto de fazer libertação. Eu gosto de orar pelas pessoas e ver Deus mudando a vida delas. E houve um determinado momento em que Deus bateu numa tecla. Você não está pregando do batismo. Você não está falando do batismo. E eu comecei para essas pessoas, oi irmã, tudo bem? Vamos lá para a oração dessa semana.
Irmã, deixa eu te perguntar, irmão, você é batizado? Não, pastor, não sou batizado. E por que você não quer se batizar, irmã? Eu estou esperando o melhor momento. E aquilo ia me consumindo. Não, irmão, eu já te preguei de Jesus. Deus já fez uma grande obra na tua vida. Desce as águas do batismo. Porque quem convence, irmã, não é a minha palavra. É o Espírito de Deus. Quem vai convencer as pessoas não é a tua palavra. Ah, eu não sei falar, eu não sei pregar. Felipe pregou de Jesus e o eunuco falou, está aqui a água. O que me impede de eu ser batizado? E disse Felipe, é lícito, se crês de todo o coração. E ele respondeu e disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Foi essa pergunta que eu fiz para o homem. Você crê que Jesus Cristo é o teu Senhor? Ele falou, eu creio, está aqui a água, Marco. Nós estávamos numa praia, em Natal, e ele falou, aqui está a água. O que me impede de eu ser batizado? Eu lembrei dessa palavra. E mandou parar o carro e desceram ambos as águas, tanto Felipe quanto Eunuco, e o batizou. O que te falta, irmão, irmã, é o batismo. E para você que é batizado, o que te falta é pregar a palavra de Deus. Não, mas não só a palavra. Nós temos que orar para as pessoas, nós temos que interceder, nós temos que pregar a palavra, mas acima de tudo, nós temos que cobrar o batismo. Se você não ser batizado, irmão, irmã, você não vai entrar no céu. Para você que pede oração, você que ora, já conhece a Jesus e Deus, se batiza nas águas. O tempo está acabando. O eunuco falou, o que me impede de eu ser batizado? Eu quero. Às vezes as pessoas querem ser batizadas e nós não estamos pregando o batismo. E o batizou, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Foi o que eu falei, até a minha esposa, ela não gosta que eu falo muito isso, mas eu falo para as pessoas. Você que quer ser batizado e for batizado, irmão, se eu não encontrar você aqui na terra, eu quero encontrar você no céu. Foi isso que eu falei. Se eu nunca mais te ver aqui na terra, pelo menos eu quero te encontrar no céu. Aceita Jesus, se batiza nas águas. O que te impede de ser batizado é que você creia. Ah, eu tenho que fazer um cursinho, eu tenho que saber o que é a Bíblia. Não, você tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse Jesus que eu estou pregando, que não é mais o morto na cruz. É o que ressuscitou, está vivo, está aqui do meu lado, está aí do seu lado, falando, vem, eu vou mudar a tua vida. O eunuco nunca mais foi o mesmo, e Felipe também nunca mais o viu, e jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Vai pregando no ônibus, vai pregando que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele cura, salva e liberta. Acabei de sair do segundo Covid que eu peguei, minha voz está voltando. E eu falei, Deus, se o Senhor me livrar, eu vou continuar pregando o Evangelho. O que te impede de ser batizado? O que te impede de pregar o Evangelho? Guarda esta palavra no teu coração. E por esta palavra eu quero orar pela tua vida. Deus amado, Deus querido Pai, em nome de Jesus, olha este irmão, esta irmã, que assim como Felipe não sabe o caminho, mas o Senhor vai direcionar. Leve nós até pessoas que precisam ouvir o teu evangelho. Não faça a gente perder tempo com quem não quer se batizar. Não quer, irmão, irmã, larga para lá. Fala, ó, irmão, eu preguei de Jesus, eu orei pela tua vida já faz 2 anos. A irmã é batizada? Não, pastor, não sou não. Irmã, vai se batizar. Guia nós para pessoas que querem se batizar, querem ter um concerto com o Senhor. E que o teu Espírito Santo toque no coração desse Felipe que precisa anunciar o Evangelho. E que o teu Espírito Santo toque no meu coração para eu abençoar mais e mais pessoas com o batismo. Não mais com oração de cura, de libertação, mas com o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu Filho amado. Seja com nós, Deus, em nome de Jesus. Amém. Se gostou desta palavra, compartilhe. Existem muitos Felipes
que precisam pregar o Evangelho do batismo de Jesus Cristo. E seja abençoado, irmão e irmã, em nome de Jesus. Amém.